Olha, hoje nós temos a disputadíssima e suprema honra de receber um dos maiores intelectuais da história do Brasil. O professor Celso Laffer, paulistano, 80 anos, e grande introdutor da obra fundamental de Hannah Arendt no Brasil. Eu tenho dito e repetido que os dois livros mais importantes do século XX no mundo foram Eichmann em Jerusalém, Relatos sobre a Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, e o Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, uma obra de ficção americana. E o Celso é fundamental na entrada da Hannah Arendt no Brasil, e nós vamos tratar disso nessa entrevista, que ele nos dá a honra de dar aqui. Celso é professor emérito da Universidade de São Paulo, foi aluno de Hannah Arendt da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e foi também chanceler no governo Fernando Henrique. Celso Laffer, já viu isso? Não vi, não. Então, não viu isso. Não vi. Celso Laffer foi entrevistado por mim numa série que eu fiz de 70 entrevistas publicadas no blog do Neumann, no Estadão, e reproduzidas em 2 volumes desse livro Neumann Entrevista. E é com muito prazer que volto a recebê-lo aqui. O professor nos deu a honra aqui de dividir o importante tempo dele com a nossa presença aqui. Então, professor, como vamos? Neumann, obrigado. É um grande prazer estar aqui com você, retomar também pelo caminho do virtual as nossas conversas e os nossos contatos. Você, obviamente, exagerou na minha apresentação. O Bobbio, que é outra fonte de influência relevante na minha trajetória, usava uma frase em piemontês que era exagerumanem, não exageremos. Não? Então, você exagerou, mas eu agradeço a generosidade do seu exagero. E é naturalmente com muito prazer que aproveito para ir respondendo as questões que você quer me colocar. E eu também não preciso dizer que concordo inteiramente com você que Hannah Arendt é uma das grandes pensadoras do século XX, fundamental para nós entendermos a complexidade do mundo em que vivemos. Então, ela escreveu no século passado, mas o que ela disse retém instigação e atualidade para os desafios da hora presente. Citou Norberto Bobbio, que certamente estaria entre os 10 maiores pensadores que eu li na minha vida, em 70 anos de vida. O professor é mais velho do que eu, 10 anos, tem 80, nasceu em São Paulo. E nesse livro que eu mostrei para ele, o professor disse que eu exagerei, mas tanto eu não exagerei que eu não falei que ele pertence à estirpe, da raça dele, dos grandes profetas, Jeremias, Isaías. Né? Por quê? Porque no dia 15 de setembro de 2018, e já lá se vão 4 anos, né? 3 anos e meio, o professor Celso Laffer, nessa entrevista, que eu cheguei a mostrar a primeira página dela, disse exatamente o seguinte, que ele confessou para mim que tinha uma preocupação salutar com o futuro que faz velar e ingressar no combate político, o que, no seu caso, significa afirmar a moderação da tolerância e sustentar a inaceitabilidade das polaridades extremistas. O senhor foi profético, professor, e tenho certeza que só tem a reafirmar isso que me disse quando falou em plena ebulição
da revolucionária campanha eleitoral de 2018, que parece ter bastante chance de reproduzir a nefasta polarização que resultou dela. O que me diz sobre isso, profeta Celso Lar? Bom, difícil ser profeta, mas, naturalmente, a gente sempre faz um esforço de olhar os cenários, pensar o presente e se preocupar com o futuro. Eu acho que, na ocasião em que conversávamos, as eleições acentuavam um clima de polarização excludente, na qual, em vez de nós termos um espaço público compartilhado por visões distintas, mas por uma natural preocupação com aquilo que é o interesse de todos, estamos nos confrontando com polarizações, com ilhas e bolhas, não de autorreferibilidade, que desconheciam o próximo e que faziam do próximo não um adversário, mas um inimigo. Não? Eu penso muito num autor um pouco maldito, que é o Carl Schmitt, que define a política como uma relação amigo-inimigo, não? E esta visão do Schmitt, amigo-inimigo, é uma visão onde, mais do que qualquer coisa, não existe espaço para o outro, para o adversário. Ou você é amigo ou você é inimigo. A polarização leva a esse tipo de mentalidade e esse tipo de postura. E ela, no meu entender, não responde àquilo que foi uma coisa que nós estávamos conversando antes do início, a mensagem da Constituição de 88 e a mensagem da redemocratização, não? Que era a de unir na diversidade de perspectivas uma visão de interesse comum nos destinos do nosso país. Professor, nós estamos aqui nesse espaço, Neumann Entrevista, uma entrevista semanal publicada aos sábados, está sendo publicada neste sábado, dia 13 de março, e neste mesmo espaço, no dia 15 de outubro passado, de 2021, uma pessoa, na certa o senhor conhece, porque ele produziu uma série sobre a Academia Brasileira de Letras, que é o artista plástico, também porque ele foi funcionário do Banco do Brasil durante muito tempo, inclusive na época da sua chancelaria, digamos assim, que é o Luiz Geraldo do Nascimento, o Dolino. E o título que eu usei na entrevista que o Dolino me deu naquela ocasião foi: O Brasil precisa de uma Hannah Arendt, diz Dolino. Desde 1965, quando o senhor estudou com a filósofa na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, um ano depois foi formado na USP, depois de formado na USP, 2 anos antes de se tornar mestre, depois doutor na mesma Universidade Americana, o senhor tem tido a oportunidade de lançar, insistir, pregar a mensagem que eu considerei, como já disse antes, a mensagem fundamental da ciência política no século XX, que foi a questão da banalidade do mal. Como é que o senhor afirma, como é que o senhor recebe essa afirmação do Dolino? O Brasil precisa de uma Hannah Arendt, por quê? Bom, eu acho, é uma das observações que eu tenho feito, que Hannah Arendt se tornou um clássico. Um clássico responde a pelo menos 3 requisitos. É uma intérprete autêntica do seu tempo, não? Eu acho que ela foi uma grande intérprete do século XX. Suscita constantes leituras e releituras, porque a sua obra oferece
permanentemente instigação ofereceu instigação para os seus contemporâneos e oferece instigação para nós que já estamos integrando outras gerações. E nos ofereceu conceitos e categorias que retêm uma validade, mesmo tendo sido elaborada num outro contexto histórico, como esse que você mencionou, da banalidade do mal. Um clássico, dizia o Calvino, nunca termina de dizer o que tem para dizer. E a obra da Hannah Arendt justamente tem esta vantagem de nunca terminar de dizer o que tem para dizer. Uma das coisas que eu mais aprecio na obra de Hannah Arendt é uma observação que ela mesma fez a respeito do seu percurso e da sua obra. Ela diz, olha, eu não me enquadro, não? Ela diz, I somehow don't fit. Eu não me enquadro nem necessariamente à esquerda, nem necessariamente à direita. Aquilo que eu faço não é necessariamente história ou filosofia política. Meu objetivo é tentar compreender, é tentar entender o que se passa. E, para isto, é preciso pensar sem o apoio de corrimões de conceitos consagrados. E é justamente a ideia de que, dos eventos, dos acontecimentos, eu preciso extrair o seu alcance geral. E neste livro que você aprecia, que é o livro sobre a banalidade do mal, ela justamente tenta discutir o que é o mal. Não? Grande problema, um problema, enfim, começando por ser um problema teológico, não? Sobre o que é o bem e o que é o mal e como é que nós lidamos com isso. E eu acho que ela diz uma coisa que, a meu ver, é muito interessante. Diz ela, só o bem é profundo. O mal não é profundo. No entanto, ele pode se espalhar pela terra como um fungo e destruí-la inteiramente. Se nós olharmos aquilo que está acontecendo, começando aí por este conflito terrível, Rússia, Ucrânia, e a irradiação do que isso significa, esta ideia do mal como banal, que se irradia como um fungo e ameaça a Terra como um todo, é um conceito que nós podemos obter pensando com Hannah Arendt sobre aquilo com o qual nós hoje nos confrontamos. E nesse capítulo do mal, eu acho que você tem duas dimensões, não? A dimensão do mal ativo, não, como diz o Bobbio, que é o mal praticado, que é o mal dos governantes que não pensam nas consequências daquilo que estão fazendo. Sem dúvida nenhuma, é um exemplo óbvio aquilo que é a condução dessa guerra pelo Putin. E, de outro lado, existe o mal passivo das vítimas que sofrem uma pena sem culpa. Se você olha para aquilo que são as vítimas mais salientes desse conflito, são os civis, são os hospitais, são os refugiados que surgem numa escala imensa e que estão padecendo justamente de uma pena sem culpa. Então, esse é um exemplo do que nós podemos extrair da reflexão da Hannah Arendt ou de um dos seus muitos conceitos para tentar lidar com aquilo com o qual nos confrontamos. Claro que eu estou tomando um exemplo, que é o exemplo da vida internacional, que é o exemplo que está na ordem do dia. E, naturalmente, está sempre presente na minha reflexão a insensibilidade daqueles que, no exercício da banalidade do mal, não pensam naquilo que estão causando.
Então, se você confronta, agora pegando aí um gancho, as manifestações do Putin, que têm sido múltiplas, e nós temos tido acesso a ela pelos meios de comunicação, ele fala como um antigo chefe da KGB. Então, a postura dele é uma postura dessa natureza. Se você vê o que fala o Zelensky, em nome da Ucrânia, ele é alguém dotado dos méritos da comunicação. É alguém que teve a experiência de se comunicar com públicos mais amplos e não intimidados. E é por isso que ele tem sido tão bem-sucedido. Na guerra de narrativas que nós estamos vendo, nós estamos encontrando alguém, o Zelensky, que tem sido capaz de transmitir o que ele passa e o seu país passa e a sua população de uma maneira extremamente efetiva. Professor, uma coisa que me sensibiliza muito é a morte de crianças em bombardeios. E a criança liga diretamente com o raciocínio arendtiano que o senhor acaba de apresentar, porque as crianças são os condenados sem culpa, os condenados pela própria inocência. E é isso, talvez, que seja a pior de todas as consequências do mal banal dessa invasão da Ucrânia pelo Putin. Concorda? Concordo inteiramente, porque eles são o rosto da inocência e eles são o rosto da esperança que está sendo massacrada. Professor, o senhor conheceu a Hannah Arendt em 1965, portanto, um ano depois do golpe militar de 1964. Então, eu queria que o senhor voltasse àquele tempo e nos relatasse como é que foi o seu enfrentamento de uma tirania daquele tipo em nossa casa, que tinha sido já tratado por dona Hannah Arendt nas origens do totalitarismo, nos Homens em Tempos Sombrios e também sobre a Revolução. Né? Esses livros todos chegaram ao Brasil normalmente com prefácios e pós-fácios de Celso Laffi. E eu gostaria de saber como foi que escrever esses prefácios, apresentações, o ajudou a participar da resistência à ditadura militar de 64, já como ex-aluno, ou melhor, como permanente aluno de Hannah Arendt no Brasil sob ditadura militar. Bom, como você disse, eu fui aluno dela em 1965. E menciono o ponto de partida do curso que ela deu. Que ela consultou nesse curso de pós-graduação que eu fiz, o que nós queríamos que ela desenvolvesse. E ela disse, olha, eu tenho algumas possibilidades de cursos. Posso dar um curso sobre a Revolução, posso dar um curso sobre a autoridade, posso dar um curso sobre Kant e posso dar um curso sobre experiências políticas do século XX. Bom, nós, os meus colegas e eu, ficamos todos lá, enfim, querendo fazer todos os cursos, mas, naturalmente, era só um semestre e, portanto, precisava haver uma escolha. E nós escolhemos este curso, que era um curso sobre experiências políticas do século XX. O que ela propôs nesse curso, foi tão interessante? Eles, olha, eu vou pegar... A minha proposta é a construção de uma biografia imaginária, de alguém que nasceu no final do século XIX, começo do século XX, e passou pelas grandes experiências do século XX. Ou seja, viveu a Primeira Guerra Mundial, viveu a Revolução Russa, viveu os anos 20 e a crise dos anos 20, viveu a Guerra Civil Espanhola, viveu a ascensão do nazismo, a consolidação do comunismo, viveu o aparecimento
da bomba atômica, viveu as responsabilidades inerentes ao mundo onde havia a transposição das barreiras antes tidas como naturais, onde, naturalmente, a energia atômica aparece como um grande exemplo. E uma das coisas que ela diz no livro dela, que eu gosto muito, foi o primeiro publicado no Brasil, Entre o Passado e o Futuro, para o qual eu fiz um prefácio. Em que ano esse livro foi publicado? 72. E esse livro foi... E eu discuti um pouco esse prefácio com ela. E uma das coisas que ela diz, que é tão interessante e que eu destaco, é que ela diz: thought itself arises from living experience and must be bound to them in order to take its bearings. Ou seja, o próprio pensamento emerge da experiência vivida, que é um critério de orientação numa época em que os universais são fugidios. Então, esta reflexão sobre a experiência e, sobretudo, sobre a experiência de homens em tempos sombrios, onde o espaço da liberdade é limitado pelas dificuldades políticas, foi algo que me inspirou no esforço, não, da batalha que, com tantos outros, nós desenvolvemos para a procura da redemocratização brasileira. Neste caso da redemocratização, eu me associei a vários meus colegas na faculdade e procuramos fazer do direito e do uso do direito vamos dizer assim, uma alavanca para propiciar a redemocratização. Então, ela me influenciou muito. Eu, no prefácio, porque a minha tese de doutorado, como você se lembra, é uma tese sobre o programa de metas do Juscelino. E, justamente, o que me levou a escrever essa tese foi como é que o Juscelino conseguiu, com grande imaginação política, promover o desenvolvimento do país e assegurar a democracia e as liberdades. Então, as coisas se fundiam nessa proposta. E eu quis estudar o programa de metas do Juscelino para entender como é que ele conseguiu fazer isso. Eu me entrevistei longamente o Juscelino, então exilado em Nova York, e vi como era complicado também a experiência de quem sofria as vicissitudes do exílio, não de comer o pão alheio e percorrer uma casa que não é sua, como diz o Dante na Divina Comédia, que sofreu também as vicissitudes do exílio. Então, tudo isso correspondeu a um conjunto de sensibilidades que me pareceram importantes para definir o meu caminho na volta ao Brasil. Só conto uma história, porque eu gosto dessa história. No texto, no prefácio, a tese em inglês, que teve uma edição lá pela Universidade de Cornell, eu dizia que essa tese tinha sido escrita em dark times, não? Citando a Hannah Arendt, do encolhimento do espaço. Tempos sombrios, um tempo de encolhimento. E eu mandei a tese para ela. Mais recentemente, eu fui numa viagem aos Estados Unidos, fui a Bard College, que fica em Nova York, no estado de Nova York, e o Bard College recolhe, ou tem, os livros da biblioteca pessoal da Hannah Arendt, não? O que ela reteve no seu escritório. E fui lá olhar o que tinha sido conservado, não, quais as obras, o que ela escolheu, o que ela anotou. E tive a imensa satisfação de verificar que ela guardou a minha tese. Portanto, ela teve a percepção
de que tinha tido um aluno atento à obra dela e à irradiação do pensamento dela. Professor, não tem muito a ver, mas antes do golpe, a sua família também se envolveu bastante na gestão da democracia, que o senhor citou, que o Juscelino manteve, mesmo assumindo uma postura desenvolvimentista, não é verdade? É verdade, é verdade. Quer dizer, na minha família, a figura pública mais notória foi Horácio Laffer, que foi deputado durante um largo período, foi constituinte em 1934 e participou também da Constituição da Constituição de 45, 46, foi líder da maioria, foi relator do orçamento que naquela época não tinha orçamento secreto, não, mas era tudo fruto da transparência. Foi ministro do Getúlio, da Fazenda, do segundo governo do Getúlio, e Getúlio como tal... democrata. Getúlio do governo democrático. Getúlio do governo, e como tal, o criador do BNDES, do Banco do Nordeste, para voltar aí uma preocupação que ele tinha com o desenvolvimento do Nordeste, e da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que foi um dos repositórios que influenciaram o programa de metas. E ele foi, depois, o ministro das Relações Exteriores do presidente Juscelino, a qual ele estava vinculado desde sempre. E aí eu penso que ele teve um papel importante. E aí destaco três coisas. Uma aproximação com a Argentina. Não? Dois, a criação da ALAUC, que é a primeira experiência de integração latino-americana voltada para o desenvolvimento. E outro que foi a Conferência de Santiago, da qual emergiu a Declaração de Santiago, que era uma declaração sobre o papel da democracia e o valor da democracia. E depois de ele retornar de Santiago, onde um dos que o acompanharam como delegado foi o Santiago Dantas, ele declarou que só, enfim, o respeito à lei e à democracia é que garante a credibilidade internacional de um país no exterior. Portanto, tem esses aspectos todos que também me influenciaram, porque ele foi uma figura de referência na vida da família, antes de ser uma figura de referência no mundo público. Qual é a sua relação de parentesco com ele? Ele era primo irmão do meu pai, mas numa família patriarcal, como a minha, naquela época, eu o tratava de tio, e ele, vamos dizer assim, apostou que eu poderia dar sequência a muitas das preocupações dele. Tanto que, quando ele deixou o Ministério das Relações Exteriores, publicou o relatório da gestão, ele me entregou esse relatório da gestão. Eu era um jovem estudante, e ele entregou esse relatório e veio me fazer uma visita a mim, na casa dos meus pais, e ele botou lá, disse, olha, eu espero que você, pelas suas qualidades, poderá escrever coisa melhor. Então, sem dúvida nenhuma, ele exerceu uma grande influência no meu caminho e nas fontes da minha inspiração. Professor, eu o leio e o conheço há muito tempo, mas quem é sua fã mesmo aqui em casa é a dona Isabel. A dona Isabel está aqui, não sei se dá para o senhor perceber, aqui numa xilografura do meu amigo Ciro Fernandes, que também... Isso aqui não é chicanismo, sou eu, é um presente de 70 anos de aniversário dos meus filhos. Nós fomos a esse lançamento deste livro, né? E este livro tem aqui uma linda dedicatória sua, né? A Isabel me recomendou várias questões, né? E me recomendou, sobretudo, ela vem me doutrinando muito a esse respeito,
de que a banalidade do mal não tem nada a ver com aquela visão que o professor falou, a visão religiosa do bem e do mal, mesmo com a visão ética, ela tem mesmo a ver com a política, né? E o senhor acabou de... O senhor fala, inclusive, aqui que ela foi inspirada em Kant. Eu uso o mal no sentido radical, convertendo em banalidade do mal. E então, o senhor chegou a falar na banalidade do mal, eu também, mas acho que nós estamos devendo uma explicaçãozinha para o nosso inscrito, um dos 319 mil inscritos do canal de José Neumann Pinto no YouTube, qual é a profundidade da explicação da banalidade do mal do ponto de vista político e não religioso ou ético? Nas origens do totalitarismo, que você mostrou no início do programa, na edição brasileira, ela fala no mal radical. E ela se baseia nesta formulação em Kant, não? Que é a coisa, é o evento não previsto que provoca coisas inéditas e que são desastrosas. Naturalmente, quando ela escreveu Nas Origens do Totalitarismo, o que ela tinha em mente, naturalmente, era a experiência totalitária, era o capítulo dos campos de concentração. Quando ela escreveu o livro sobre o Eichmann, ela falou na banalidade do mal. E, ao falar na banalidade do mal, ela queria dizer que o Eichmann era uma pessoa que não parou para pensar as consequências daquilo que ele estava fazendo. E que um dos problemas de você não parar para pensar é justamente essa de favorecer a banalidade do mal. Pois bem, então há uma grande discussão, que é uma discussão, inclusive, que ela teve com o Scholem, em que ele diz, olha, eu prefiro o que você disse sobre o mal radical a esta sua formulação sobre a banalidade do mal. Aí é que ela disse, olha, como eu mencionei a você na resposta anterior, só o bem é profundo. Então, o mal é raso, mas o mal, por ser raso, se espalha ou pode se espalhar, como eu mencionei, citando a ela, como um fungo pela superfície da Terra e pode destruir. Então, a partir disto, e também instigado por um arendtiano muito qualificado, que é o Richard Bernstein, eu disse, olha, os dois conceitos não são contraditórios. Na verdade, eles são complementares. O mal é radical para aqueles que são as vítimas que sofrem uma pena sem culpa, não? Aí ele o é ex parte populi. O mal é banal quando ele é fruto de não parar para pensar as consequências do seu ato, e aí, geralmente, é um mal ex parte principis, ou seja, por aqueles que conduzem as máquinas do poder. E um estudioso muito interessante, muito ligado a ela, que pensou sobre essas coisas na área nuclear, diz que o nuclear, não, e o uso do nuclear, é um exemplo da radicalidade do mal e da banalidade do mal. Ele será radical porque as consequências do uso das armas nucleares serão destrutivas da vida e das pessoas. Ele é banal porque aqueles que começam a pensar nessa ideia do mutual assured destruction, não a destruição mútua assegurada, são os que não param para pensar as consequências daquilo que eles fazem. Quando o Putin, agora, menciona que colocou em alerta
todos os seus sistemas de segurança, inclusive as armas nucleares, é um exemplo desta banalidade do mal. Professor, esse seu livro está na 3ª edição. Como o senhor disse, foi bastante revisto e tal. Isabel está na 3ª leitura. Ela leu uma edição, uma leitura, apesar de não conhecer as edições anteriores, né? Nessa, ela chamou a atenção a mim, nessa 3ª edição, essa história de que a Hannah Arendt achou que a sua barba merecia ser aparada, porque, segundo ela, o ser e a aparência é conhecido. Foi nessa tese que o senhor mandou para ela, que o senhor encontrou na biblioteca dela, que o senhor foi a respeito dela que ela lhe falou, né? E ela disse também o seguinte: ela tentou ler, mas o latim que ela sabia não foi suficiente para entender o português. Mas disse que confiava que o livro era bom. Isso dá uma ideia da influência dela na sua vida, né? O senhor continua guardando a barba. O senhor tinha uma barba de radical, assim, aquele tipo... barba. Olha, essa história da barba é um grande problema. A Hannah Arendt chegou para mim em aula. Ela tinha, enfim, como a Isabel comentou antes da gente começar o programa, sobre o filme que fizeram sobre ela, aquela conversa dela com os seus alunos é um excelente exemplo no filme do que eu acho que era modelar sobre a relação dela com os alunos. Ela tinha com os alunos muito boa vontade, muito respeito, e, no fundo, os alunos eram um pouco a expressão dos seus afetos, não dos seus afetos por aqueles que ela procurava, enfim, mostrar os caminhos de pensar sem o apoio de corrimão. E nesta lógica, ela tinha, vamos dizer assim, bastante... dava chance de você conversar. Então, eu conversei com ela, eu vi muitas das coisas que depois ela aproveitou no livro do Homens em Tempos Sombrios, o que ela escreveu sobre o Brecht, o que ela escreveu sobre o Heidegger, e assim sucessivamente. E aí, um dia, ela brincou comigo, disse: olha, my dear, sua barba não está no ponto certo. Eu tinha deixado crescer a barba sem fazer nenhum tipo de ajuste, não era uma barba cheia. Então, eu imediatamente me pus a procurar, lá em Ítaca, onde fica a universidade, que é uma cidade pequena, um barbeiro que cuidasse de um esforço de aparar. Agora, a minha mulher, a Meire, cujo gosto estético eu não ponho em questão, e que é uma grande helenista, ao contrário, acha... Até porque ela tem um espelho em casa e ela vê a beleza, ela vê o senso estético no momento em que ela se olha no espelho. Ela acha que a minha barba deve ser mais cheia do que eu acho. Então, por exemplo, eu estou achando que eu preciso ir correndo para o barbeiro, mas ela acha que, nesse momento, ela está no ponto certo, nem mais, nem menos. Então, esse capítulo da barba é um assunto que permeia a nossa estética. Eu acho que Cavanhaque, por Cavanhaque, o mais elegante, a meu ver, era do Washington Luiz, mas ela não está querendo que eu ajuste a República Velha do Washington Luiz. Professor, o senhor falou do filme. O senhor sabe que eu tenho diariamente exemplos de como os meus sentimentos coincidem com os da Isabel. Quando eu vi o filme, do qual eu gosto bastante, aliás, e do qual eu gosto principalmente da relação dela com os alunos, eu também pensei que estava faltando um aluno barbudo ali naquela cena. De qualquer maneira, é provável que naquela aula o senhor tivesse sem a barba, né? Mas eu queria saber, da sua experiência de chanceler no governo Fernando Henrique, que o embaixador Rubens Recupero, que é seu amigo, e certamente o senhor também gosta muito da obra dele, deu uma entrevista na semana passada, anterior a essa, a sua aqui,
dizendo que nada será como antes, em que uma potência militar sem importância econômica pode abalar o mundo todo. Ou seja, o meu título para a entrevista do seu amigo Recupero, que também foi ministro da Fazenda no governo Itamar, foi ministro do Meio Ambiente, ele disse que nada será como antes. Também aqui, só que no 2D de prosa, um descendente, um mineiro, não é paulista, mas mineiro, Jacob Pinheiro Goldberg, que é descendente de poloneses expulsos do país cujos ancestrais foram expulsos do país pelos stalinistas e pelos nazistas, né, disse que o Putin repetiu o czar Stalin e o czar Hitler. O senhor, como descendente de lituanos, ou seja, também com as suas raízes na Europa Oriental, o que é que o senhor tem a dizer sobre os comentários de Recupero e de Jacob? Bom, você sabe que eu tenho muita amizade e grande admiração pelo nosso Recupero, que eu acho que, entre as suas muitas qualidades, está a de ser um grande analista da nossa história diplomática, para a qual ele contribuiu com um livro fundamental. Pensando agora sobre o que está acontecendo e as suas dificuldades, eu vou fazer 2 ou 3 comentários. Não? O Putin está argumentando basicamente 2 coisas. Primeiro, de que a expansão da OTAN é uma ameaça à segurança da Rússia. E 2, que não existe uma Ucrânia. A Ucrânia é parte da Rússia e, como tal, não se justifica como um Estado independente. Aí eu faço, enfim, entre muitas considerações que poderiam ser feitas, o seguinte: o término da Primeira Guerra Mundial representou o fim dos impérios multinacionais. O Império Austro-Húngaro, que gerou um conjunto de países de nacionalidades, e o fim do Império Otomano, que gerou outras tantas nacionalidades e outras tantas características que assinalam até hoje o Oriente Médio. A Rússia se viu afetada pela Revolução Comunista. E a Revolução Comunista substituiu o princípio das nacionalidades por um novo princípio de legitimidade, que era a ideia do comunismo e de uma sociedade dentro da qual as nacionalidades encontrariam o seu espaço e não precisavam constituir-se como estados independentes. Então, daí veio a URS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Ucrânia era um capítulo desta república geral, controlada pelo Partido Comunista a partir de Moscou. O fim da União Soviética fez ressurgir na antiga União Soviética o princípio das nacionalidades. Aí você tem a Geórgia, você tem a Chechênia, você tem uma série de outras eclosões de aspirações nacionais, inclusive a da Ucrânia. Não? O que o Putin entende é de que não existe uma Ucrânia, não? Que a Ucrânia, como a Bielorrússia, faz parte de uma leitura que ele faz desta história. Uma leitura que não corresponde àquilo que é o princípio da autodeterminação que a Ucrânia conseguiu ver reconhecido. Inclusive, vale a pena, eu tenho lembrado isso, existe um memorando de Budapeste, na qual a Ucrânia devolveu as armas nucleares que pertenciam à antiga União Soviética à Rússia, com a garantia da segurança das suas fronteiras e da sua independência. Por que a Ucrânia está voltada
para a Europa Ocidental? Por que ela está preocupada com a União Europeia e com a OTAN? Porque ela comercia hoje mais com a União Europeia do que com a Rússia. E ela vê na OTAN também, como viram os países que integravam o antigo universo do leste europeu, uma garantia da sua independência. Então, voltando aí à pergunta que você me fez sobre a Lituânia. Nas duas ocasiões em que eu estive na Lituânia, eu verifiquei o óbvio. Primeiro, o ingresso na União Europeia significou para a Lituânia, como significou para tantos países do antigo leste europeu, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E ingressar na OTAN significou uma expectativa de segurança de não terem que enfrentar uma atuação russa do gênero que hoje elas veem estar acontecendo na Ucrânia. Então, quando se fala, não, alargou a NATO, isso é uma ameaça à segurança da Rússia. Por parte daqueles que ingressaram na NATO, isto não é uma ameaça à Rússia, é uma tentativa de evitar a ameaça russa à autonomia desses países. Então, esta é um dado desta complexidade. O que o Putin está querendo ao afirmar esta ideia de que não existe Ucrânia, que tudo é Rússia, é a afirmação de um princípio de legitimidade que não tem o respaldo nem da autodeterminação dos povos, nem o respaldo da legitimidade comunista da sua unidade. É por isso que é tão frágil a posição argumentativa que ele tem. Agora, a situação atual significou uma realidade de grande complexidade, porque, primeiro, colocou para a Europa uma ameaça à sua segurança. Não é por acaso que os alemães dobraram as suas despesas militares. Não é por acaso que os franceses não estão altamente preocupados com aquilo que é a segurança da Europa. Ou seja, as medidas tomadas afetam uma dimensão do equilíbrio regional. Agora, isso, como diz o Rubens, com razão, tem irradiação internacional. As sanções que foram aplicadas vão ter efeitos econômicos que vão se espalhar. Cabe saber qual vai ser a posição da China. Então, e claramente, a posição da China até agora é a posição de quem está indicando aos russos e ao Putin que ele foi além do razoável. Professor, o senhor agora citou uma coisa que eu acho bastante interessante do ponto de vista histórico, que é o seguinte: por uma dessas ironias da deusa Clio, que é muito venerada aqui em casa, por Isabel e por mim, a anexação da Ucrânia, seguindo o modelo czarista, pelos comunistas, foi feita na Guerra Civil, quando se criou a União Soviética, basicamente sendo o secretário das nacionalidades o Stalin, que é o grande Putin, e o comandante do Exército Vermelho, que ganhou a Guerra Civil contra os brancos, o Lev Trotsky, o maior inimigo dele, que ele mandou matar. Né? Isso também me leva a lembrar que a Segunda Guerra começa com a indiferença de Levi Chamberlain em relação à invasão da Áustria e dos Sudetos, usando o mesmo precedente do Putin das populações alemãs lá. E o mundo só reagiu quando ele invadiu a Polônia, em 1939. A minha pergunta é: o Ocidente não tem sido leniente com Putin, que invadiu a Geórgia, justamente a pátria do Stalin, em 2008,
e anexou a Crimeia, que era da Ucrânia, em 2014. Agora, a invasão da Ucrânia parece a Polônia, mas só do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista militar não teve a mesma consequência de uma guerra mundial, como aconteceu em 1939. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu observaria que as sanções econômicas são muito expressivas e elas são de um alcance inédito. Tanto que o Putin as considerou como Ato de guerra. ato de guerra. Eu acho que elas vão ter um efeito significativo, qual eu também não sou capaz de prever. Agora, você teve uma reação muito efetiva da União Europeia e da NATO, coisa que não vinha acontecendo. Você deu ao Biden a oportunidade de exercer uma liderança. Vamos ver se ele vai conseguir dar a ela continuidade. E, portanto, eu acho que o Putin claramente subestimou as reações que vieram depois. Acho que ele subestimou porque ele avaliou se ele pôde fazer aquilo que ele fez na Geórgia, na Chechênia, se ele pôde incorporar a Crimeia, como ele incorporou, se ele pôde exercer aquela duplicidade naquelas duas áreas da Ucrânia, considerando-as como repúblicas com autonomia, ele partiu do pressuposto que, se no correr dessas iniciativas, que eram igualmente iniciativas agressivas, a reação foi pequena, ele poderia avançar aqui. E eu acho que aí ele avaliou mal. E, nesse sentido, gerou uma situação para a qual ele mesmo não sabe como vai equacionar. O que ele está dizendo pelo menos é o que eu vi ontem, eu só vou falar para valer com a Ucrânia se eles suspenderem as hostilidades. Suspenderem as hostilidades só é uma trégua, é um cessar-fogo, é uma capitulação? Eu acho que o que ele quer é uma capitulação. O que ele quer é anexar a Ucrânia ou, eventualmente, colocar ali alguém que exerça a função de um títere, não de um sátrapa, neste país, que é um país grande, não é territorialmente grande, com uma população grande, são 40 e tantos milhões de pessoas, que ele está conduzindo uma guerra que não é uma guerra de limitação, porque ele está atacando, inclusive, via naval, para fechar a saída da Ucrânia ao mar e ameaçar Odessa. Ele está atacando Kiev e ele está, portanto, conduzindo uma operação militar de uma guerra clássica. Ou seja, eu conduzo o conflito e o conflito bélico com o objetivo político. O objetivo político dele é a incorporação da Ucrânia e a delimitação da NATO. Professor, já tomei muito do seu tempo, eu queria só uma resposta sua sobre ex-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo até 2015, como o senhor enxerga a atual situação da pesquisa sobre o desgoverno do Bolsonaro neste momento? Olha, eu compartilho uma enorme preocupação. Eu acho que ciência e conhecimento são os ingredientes chaves para lidar com os desafios que todos nós e todas as sociedades enfrentam. A China está tendo o sucesso que está tendo porque ela conseguiu montar um sistema de ciência, pesquisa, que está se revelando muito eficaz. Os americanos
conseguiram montar, depois da Segunda Guerra Mundial, graças a um texto inspirador do Vannevar Bush, chamado Science, the Endless Frontier, um sistema de ciência e conhecimento juntando governo, universidades e setor privado. Então, o futuro de um país depende disso. Onde que nós estamos sendo bem-sucedidos? Na área agrícola. Por que a área agrícola está sendo bem-sucedida? Por causa da Embrapa, não? Não é por conta de outra coisa. Por que o Estado de São Paulo conseguiu enfrentar o problema das vacinas com uma celeridade que outros estados não conseguiram? Por conta do apoio que a FAPESP sempre deu ao Butantan e às universidades públicas do Estado de São Paulo com capacidade de ensino e pesquisa. O que caracteriza o governo Bolsonaro é um negacionismo no sentido mais abrangente. Nega fatos comprovados por razões de natureza política e partidária. Então, negou a vacina, nega a ciência, nega o conhecimento, e é compreensível, por isso mesmo, que ele está não só delimitando gravemente os recursos para a área de pesquisa, como está também tornando a vida dos pesquisadores difíceis, e é por isso que existe este êxodo de pesquisadores brasileiros que vão encontrar no exterior um campo de apoio que não encontram aqui. São Paulo é uma exceção por conta da FAPESP e das universidades públicas. Professor, a última pergunta minha é que nós estamos no sábado 12, na hora que esse programa está sendo reproduzido, e na terça-feira desta semana que acaba, no sábado, se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Falamos aqui muito de uma mulher, que é a nossa ídola, da Isabel, minha e sua, Hannah Arendt. Mas também tem uma mulher que está sendo lembrada graças ao Putin, que é a Bárbara Tuchman, essa americana. E também estamos nesse momento de luto, né, do feminismo, que é o espetáculo grotesco dado na Ucrânia pelo deputado Duval, deputado estadual Duval, o Mamãe Falei, falando coisas que até o Bolsonaro rejeitou. Né? Como é que o senhor, como um fã da arte, certamente também da Tuchman, está vendo esse Dia da Mulher neste ano? É um dia para comemorar? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, há uma ampliação crescente do reconhecimento do papel da condição feminina, de gênero, na vida do país e do mundo. Eu acho isso altamente meritório. Quando a professora Ivete virou a primeira diretora da Faculdade de Direito, ela me perguntou se eu poderia saudá-la em nome da congregação. Eu justamente estava no exterior naquela época, em Genebra. Eu disse que, claro, que com muito prazer. Aí perguntei, bom, mas, enfim, por que você lembrou do meu nome para te saudar? Porque você, aqui na faculdade, sempre apoiou a carreira das mulheres. E é, portanto, também uma expressão desta sua postura que eu quero exprimir, escolhendo você como quem como quem irá me saudar. Então, eu me sinto muito à vontade em comemorar o Dia da Mulher. Agora, também reconheço que nessas coisas, olha, dizia o professor Reale, de quem eu fui aluno, que os valores têm duas dimensões. Ele precisa ser realizável, ou seja, precisa ter um pé na realidade,
e ele é inexaurível, porque ele é uma indicação de um sentido de direção. Claramente, a condição feminina é hoje muito mais reconhecida do que foi até recentemente. Então, ela está se tornando realizável. É satisfatório? Não, porque isto é um processo inexaurível. Professor, eu agradeço demais a sua presença aqui. Estou lutando por ela desde outubro, quando o Dulino falou aquela frase: o Brasil precisa de uma Hannah Arendt. E eu digo, para completar, que o Brasil também precisa de mais Celso Lago. Muito obrigado. Um beijo à Isabel, que, por trás das cenas, ajudou a articulação dessa nossa conversa. Sim, senhor. Não ajudou, tornou viável, muito mais do que ajudar. Dá um beijo grande na Meire por nós. E pelo Arthur, 2 anos e 8 meses. Tchau.